Fala, nação rubro-negra! Que vitória foi essa contra o Mirassol? Um jogo que dividiu opiniões. Teve quem comemorou e teve quem achou que o Flamengo devia estar jogando mais. Mas será que dá para reclamar de um time líder, com melhor defesa e melhor ataque do Brasileirão? Vamos falar sobre isso agora. Vamos começar então a fundo o Flamengo. Que vitória foi essa contra o Mirassol? Vitor Birner, me fala um pouquinho sobre esse Flamengo. Afinal, é para o torcedor ficar chateado que o Flamengo devia estar jogando mais ou é para comemorar esse título tão importante do primeiro turno, né? Porque é simbólico, mas em todas as edições do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, de 19, 15 vezes o campeão do primeiro turno acabou ficando também com a taça no final da temporada. Eu acho que a questão não é nem essa, porque enquanto esse título simbólico não for confirmado, o Cruzeiro pode ultrapassar e o Palmeiras também, obviamente com menos chances de ultrapassar, porque está jogando bem menos que o Flamengo, ele ainda não está confirmado. Mas eu acho que o Flamengo pega o time que perdeu 2 jogos na temporada, fez um jogo duro contra o Flamengo hoje, que se sentiu privilegiado por atuar no Maracanã contra o melhor elenco do país, que tinha uma campanha muito consistente no Brasileirão. Era óbvio que o jogo ia ser duro. Flamengo, acho que em 18 jogos tomou 8 gols. Se o Flamengo mantiver essa média de gols tomados, é muito difícil que o Flamengo perca o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o melhor ataque da competição. Tem 3 gols a mais que o Cruzeiro. E vou pegar o outro rival direto do Flamengo. O Palmeiras tem 12 gols a mais que o Palmeiras, com 2 jogos a mais. O Palmeiras tomou 14 gols. O Flamengo 8. Aí você me pergunta se o Flamengo teve algumas goleadas no caminho ali que ajudaram. Você me pergunta se a torcida pode exigir mais do que uma campanha consistente e forte como essa, como lembrou o Breiler, talvez, dependendo do último jogo, superior na pontuação ao do time de Jorge Jesus, que jogava um futebol muito mais bonito, muito mais próximo desse que você fala, muito mais encantador. Eu acho que a torcida pode ter essa expectativa porque o elenco oferece essa possibilidade, mas eu não acho que, olhando o calendário do futebol brasileiro, olhando o desempenho das equipes que foram ao Mundial, como elas caíram de rendimento logo depois. E o Flamengo, mesmo tendo alguma queda de rendimento, de desempenho, consegue se manter na ponta da tabela com uma campanha como essa que eu citei. Com os grandes jogadores que o Flamengo contratou agora na janela, ainda se condicionando fisicamente, se adaptando à equipe. Eu acho que o torcedor pode esperar um futebol mais bonito. Agora, não dá para estar insatisfeito com os resultados e nem com o desempenho, na minha maneira de ver. Essa é a minha avaliação, obviamente, eu respeito as diferentes até agora, porque o calendário aqui é insano, o Flamengo se desgastou num período em que outras equipes se prepararam fisicamente, tecnicamente, taticamente, e o Flamengo continua sendo uma equipe muito difícil de ser vencida. E o futebol tá longe, mas bem longe mesmo de ser ruim. Nem flerta com isso, de um jogo modorrento, de um time que não tem repertório. O Flamengo, mesmo não sendo encantador, é um time que sempre tenta se impor. E hoje enfrentou um time que foi pro Maracanã para negociar a posse de bola, como o Pedro falou. O tapa do Arrasca é brincadeira, hein? Não, absurdo. O Arrascaeta, a temporada que ele faz se bobear, se ele continuar nesse ritmo, pode ser melhor até que 2019. Pra gente aproveitar a imagem. Pra gente aproveitar a imagem, a gente volta pra esse tema. Mas não teve uma moleza da zaga ali no gol do Gabriel? Teve uma falha na proteção da frente da área. Esse momento do jogo era um momento do jogo que o Flamengo parecia cansar. Eu acho que o Felipe, ele novamente, não sei se ele poderia ter mexido antes. Ficou um debate se a queda contra o Galo foi física ou se foi técnica. O Flamengo, quando dá 60 minutos ali hoje, Edu, ele começa a sofrer um pouco no jogo. O Mirassol tenta jogar, tem qualidade, jogadores do meio Neto Moura, o Danielzinho, o Gabriel principalmente começa a ter espaço para jogar. O Flamengo começa a ter dificuldade. E aí tem desatenção, porque os homens de frente precisam proteger. Os homens de frente da área, no caso. Eles não podem estar todos eles dentro da área. A linha de 4 de zaga básica protege, se vem alguém, se um volante segura na beira da cabeça de área, o outro entra. Se o outro entra, o outro faz o movimento normal. Os dois entram e aí não tem a compensação de gente que já estava cansada. O Plata, o Arrascaeta, o Lino, já demora um pouco mais a voltar. Então talvez tivesse que ter uma proteção por ali. Corta para frente da área. O Gabriel atento, o Mirassol estava num momento atento. E aí isso eu acho que sim. A gente de uns 3, 4 jogos para cá começa a ver um Flamengo que celebrava listas de partidas sem sofrer gol, toma um gol aqui de desatenção, erro pontual, hoje rebate ele num momento delicado do jogo, uma bola para frente. Isso sim o Flamengo pode corrigir. Mas pegando carona no comentário do Bini, o futebol brasileiro, a gente precisa talvez sair um pouco dessa loucura. A gente também cobra demais, o torcedor mais ainda porque é passional.
não vai ter um time que jogue bem o ano inteiro. O único time que joga no limite do potencial para mim no brasileiro é o Mirassol. E é bem diferente, porque a perspectiva é diferente. Não joga a Copa do Brasil, não joga Libertadores, não joga a Sul-Americana, se prepara, não tem pressão. Como é que eu posso falar que o Flamengo hoje, que constrói como construir, protege, tira o jogo de meio de campo do Mirassol, que é um trabalho interessante, e cria, estica, tinha uma intenção muito clara por ali. Plato ficando, Samuel Lino esticando, Samuel Lino num bom primeiro tempo, faz o gol, consegue construir uma vitória. As pessoas se apegam muito ao resultado. Como é que eu posso falar que o primeiro tempo do Flamengo contra o Galo dentro da Arena MRV não é um bom futebol? Sim. Entendeu? Semana passada. Então, assim, tá sempre naquela, não classificou. O Mirassol, o imaginário popular, tinha que pegar e dar de 4 no Maracanã, festa naquela. Não! O Flamengo venceu o Mirassol. Só ele e mais 2 times fizeram isso até aqui, no Campeonato Brasileiro. Então, erro que eu acho que dá para evitar pelo nível do elenco. O Felipe deve estar atento a isso, talvez o cansaço, não sei se demorou a mexer, proteção da frente da área. Mas o Flamengo vem jogando bola. O Flamengo vem jogando bola. E aí eu vou até traçar um paralelo para outro jogo do horário. O São Paulo, eu tô com o Birner. Gosto muito da atuação do São Paulo. Aí alguém pode virar e falar, mas é que ali no primeiro tempo podia ter feito mais e cozinhou um pouco. Não dá para jogar com o pé embaixo o tempo inteiro, 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos. Porque tem problema de finalização. 1-0, não, e 1-0, e depois ele começa a administrar, e depois no segundo tempo, quando entra, roda a peça, 2, muitas vezes vai ser isso. Eu queria ver o São Paulo jogando bem, voando, fazendo 3, 4, 5. Não vai dar. Não vai dar com 70 jogos no ano. E o que São Paulo tem agora meio de semana? Terça-feira jogo na Colômbia. Então tem hora que a gente vai respirar. E como o São Paulo não tem chance de ser campeão brasileiro, o jogo vale muito porque a chance de São Paulo ganhar um título é a Libertadores. Campeão, Copa do Brasil está eliminado. Vocês estavam falando do Arrascaeta, você disse que o Arrascaeta fez uma grande partida, é isso? Não, ele disse que o Arrascaeta faz uma temporada que, se continuar nesse nível, será superior às de 2019 e eu discordo que aquela temporada, para mim, ela é... Chegar no 19, não. Não dá. Não, pode dar, mas tem que jogar mais do que está jogando. Mas a temporada do time foi sublime, talvez incomparável. Mas do Arrascaeta tem conversa. O Arrascaeta hoje é artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, cada vez mais protagonista. Aquela temporada é marcada muito ali em função de Bruno Henrique e Gabigol. E hoje o Arrascaeta, ainda mais influente no time, jogando muitas vezes como segundo atacante, eu vejo que pela bola que ele tem jogado, se continuar nesse ritmo, até mesmo físico, chegando inteiro, ele pode superar 2019, não necessariamente o Flamengo, pode ser que o nível nunca do Felipe Luiz se equipare àquele time do Jorge Jesus, mas individualmente o Arrascaeta tem jogado bola. Esse time individualmente é mais forte que aquele. Elenco, né? Elenco. Eu acho que assim, eu acho que não faz nada bem a ninguém. Olhar para 19 muito? Eu acho cansativo até, sabe? Porque, cara, tá bonito no livro de história, é sempre legal recordar e tal, mas eu acho contraproducente até, né? Eu acho que não é uma comparação que faz bem. O Flamengo tem que jogar o melhor futebol que ele pode jogar agora, mirar as conquistas e mirar ganhar cada jogo. Hoje, a gente tem que olhar para o outro lado. Né? Tem que olhar para a bola que o Mirassol está jogando e assim, hoje, no começo do segundo tempo, o Mirassol olhou olho no olho para o Flamengo no Maracanã, colocou a bola no chão, jogou e em um determinado momento, assim, se você tira a camisa dos dois times, você enxerga ali um jogo de iguais. Interessante. Aliás, o uniforme me fez lembrar o 7-1, né? Que era exatamente ao contrário, né? Aliás, Brasil... Parabéns ao Mirassol, à fornecedora. Fantástico. Ideia fantástica, homenagem fantástica. Essa combinação de cores é maravilhosa, né? A seleção brasileira clássica, pura, e ficou muito bonita realmente a homenagem, né? Mas assim, é um time que sabe o que quer jogar, né? Não é que é fácil, né? Também é difícil você só se defender contra o Flamengo, mas é o que quase todo mundo tenta fazer. Né? E não foi a proposta do Mirassol. E primeiro jogo na história, né, do Mirassol no Maracanã. É um momento sensacional. E tem uma história muito curiosa, que é o Luiz Araújo, jogador do Flamengo, que permitiu o Mirassol chegar aí, né? Porque com o dinheiro da venda dele, foi que o Mirassol fez o seu CT, ali conseguiu o terreno para fazer o CT. Só um detalhe do Arrascaeta, tem certas coisas que talvez vão dificultar a comparação com 2019, porque joga domingo, descansa na ida da Copa do Brasil. Joga domingo passado, não joga na volta da Copa do Brasil. Ele inteiro vai ser isso aí. Agora, em algum momento, o Flamengo vai ter que esticar a corda. Acho pouco provável que ele não jogue, por exemplo, quarta contra o Inter pela Libertadores. Então, em algum momento vai ter uma queda na quarta. Na semana, bem lembrado. Então, e aí se descansa na semana que vem, bem. Vitor me corrige. E na outra? Volta com a necessidade. Alguma coisa ele vai perder. Ou ele vai perder um jogo, ou ele vai perder do ponto de vista técnico. O Carrascal estava no banco já hoje, né? Mas aí eu não sei se também...
É uma Saúl no Arrasca? Eu acho que sim. Eu acho que o Saúl talvez fosse pra mim na linha de volante, Vitor. Mas Porque o Saúl, o Flamengo pega muito bem. O Everton Araújo, especificamente, pega muito bem pra marcar, pra tirar espaço. Mas quando a bola bate no pé que precisa olhar pra frente, Então, talvez o Saúl vai te dar Eu um acho que pouco pode mais jogar na que esquerda, no de Arrasca. segundo, pode jogar na do Arrasca, pode jogar em várias funções. Não sei qual é o penso. Não, daqui a pouco a gente vai discutir essa questão dos volantes, porque hoje eu achei que foi um ponto deficiente do Flamengo. Com bola. Com bola. Porque Sem bola, eu achei que eles eles tiraram foram no meio fundamentais, isso. né? Embora no gol do Gabriel tenha faltado ali um pouco mais de proteção. Mas eu achei o Flamengo um time com zero verticalidade para amar jogadas, e isso, em alguns momentos, foi sim muito problemático. Aí o problema é repor o Jorginho. Né? Então, aí, O papel que o Jorginho faz é- não tem. E- O Jorginho suspenso nesse sábado, né? Sim. Realmente, o Jorginho é um cara extra classe, né? O Jorginho é um cara que... O Jorginho é um jogador de nível internacional. Né? Não tem... Aí realmente não tem Alto outro. nível internacional. O Saúl não poderia ser esse cara? Não. É também uma acho que não. característica totalmente diferente. O Saúl também é um jogador criativo, mas assim, o Jorginho é um cara que vê o campo de frente e a capacidade dele de enxergar o jogo e distribuir é pra Passe longo pouco. redondo, por ali- baixo. E tá jogando muito, né? Sim. Muito, eu digo, de várias partidas, até mais do que muita gente esperava. Não, e ali o problema é não ter Jorginho e não ter Pulgar. O Pulgar era o cara que poderia também fazer algo parecido, com uma característica até diferente, né? O Pulgar consegue até chegar mais para finalizar de longe, o Jorginho é esse distribuidor, mas ainda assim foi um jogo à altura de tudo que se esperava, de um time em ascensão como o Mirassol, em quinto, do líder do campeonato, 38 finalizações, os dois goleiros trabalhando e trabalhando bem, os atacantes ali muito acionados, posse de bola dividida. Então, seria muito simplista a gente resumir isso a um Flamengo pouco inspirado. Não foi. O Flamengo jogou bem e até na cobrança de torcedores, né, por essa bola imaginária, por esses jogadores imbatíveis, o Samuel Lino hoje merece nota também. Sim. Porque foi um jogo em que ele tentou ser protagonista o tempo inteiro. Ele dá o cruzamento pro E sobre o primeiro gol. repertório, quando tem o Luiz Araújo entrando ali no segundo tempo, que tem Luiz Araújo, Arrascaeta e Plata, que o Flamengo precisa acelerar para não correr o risco de tomar o 2-2, o Flamengo chega. O Flamengo cria. O Flamengo triangula, o Flamengo se aproxima, não é só uma questão de volume. Então não dá para dizer que não teve repertório. Eu achei isso em alguns momentos de outros jogos. Estava com dificuldade de entender onde é que posicionava o Pedro. No jogo contra o Atlético, traz o Pedro para se movimentar um pouco mais. É assim que nasce o gol, inclusive. O Pedro vai arrastar aquela marcação do Atlético individual lá no meio de campo. Hoje não. Hoje eu vi um jogo com bola interessante, inclusive. Só que se a gente se apegar em 2-1 no Maracanã, o Mirassol joga bem, quase que poderia buscar o empate. Não é só isso. O Flamengo vem de um segundo jogo apresentando boas movimentações no ataque. E a gente pode até falar até do cansaço, do desgaste na Copa do Brasil também, que isso pesa, né? Exato. Mas O Mirassol treinou durante a semana inteira pro jogo. Treinou, Tem descansou. esse luxo. Agora, só vai falar, é o que o Pedro falou aqui no começo, né? Só vai falar que o Flamengo deveria ter vencido demais, porque é o Mirassol. Quem não acompanha o Campeonato Brasileiro não vê o que esse time Porque vem eu fazendo. me sinto muito desconfortável de exigir um nível de desempenho muito melhor do Flamengo, porque, além do calendário, eu olho... Vou tentando fazer uma coisa... Não dá para quantificar isso, mas... O quanto eu espero do Palmeiras, pegando os times com os melhores elencos, Sim. e o Palmeiras me entrega. O quanto o Flamengo eu espero do Flamengo no atual estágio do elenco, contando que os jogadores chegaram há pouco tempo, Sim. os reforços para frente, e o quanto entrega. Eu acho que o Flamengo está mais próximo. Não, e assim, na boa, quantos... O Flamengo é mais regular, é mais consistente, Equilibrado. é mais equilibrado. E, na boa, quantos trabalhos melhores atualmente no futebol brasileiro existem na comparação com o Filipe Luiz? Hoje, a gente pode falar até do Rafael Guanais, que nem estava à beira do campo, mas o Mirassol faz um bom trabalho diante das suas condições. Mas ainda assim, eu vejo que o Filipe Luiz tem entregado tudo que era esperado nessa altura da temporada. Mas... Apesar da eliminação na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, terceira prioridade do Flamengo. Isso daí, para mim, não muda em nada a avaliação do trabalho do Filipe Luiz. Na temporada do Jorge Jesus, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense do Rony na Copa do Brasil e depois atropelou. É óbvio que esse ano é diferente. E o Jesus tinha acabado de chegar também, estava conhecendo o time, mas eu vejo que não dá para colocar na conta do Filipe Luiz uma eliminação e apagar tudo que já foi feito até aqui. Claro. O trabalho, a perspectiva
é mais do que positiva e o Flamengo... Essa é uma Mas- ótima discussão, né? Pega os 20 times da Série A e pergunta pro torcedor, você está plenamente satisfeito com o trabalho do seu técnico? Mas a gente ouviu muita corneta rubro-negra, né, nessa semana agora. Mas vamos O Flamengo, mesmo longe de repetir o futebol mágico de 2019, vem entregando uma campanha consistente, sólida e equilibrada. É líder, tem números impressionantes e venceu um adversário que não veio ao Maracanã para se defender. O Mirassol jogou bola e deu trabalho. É claro que o torcedor tem todo o direito de sonhar com atuações mais encantadoras, porque o elenco permite. Mas não dá para ignorar que, num calendário insano e com reforços ainda se adaptando, manter essa regularidade é um feito gigante. O time sofre poucos gols, cria muito e, mesmo quando não encanta, impõe respeito. Esse papo de tem que golear todo mundo ignora o nível do campeonato e o mérito dos adversários. Hoje o Flamengo está no caminho certo para levantar mais um Brasileirão, e isso é o que importa. Então é isso, nação. O Flamengo pode e deve buscar um futebol ainda mais vistoso, mas não dá para fechar os olhos para a regularidade e força desse elenco. O título do primeiro turno pode até ser simbólico, mas é um ótimo presságio para dezembro. Agora eu quero saber, você acha que o Flamengo está jogando o suficiente para ser campeão ou tem que mostrar mais bola? Deixa aí nos comentários e vamos debater. Valeu e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!